Senhor presidente, senhores parlamentares, inicialmente gostaria de agradecer ao deputado Jamilson Nami, que me oportuniza de ser o primeiro orador hoje do grande expediente. É muito oportuna a presença dos alunos aqui, dos estudantes, na Assembleia Legislativa. São adolescentes que podem ter certeza que serão contemplados com o discurso, com o pronunciamento que eu vou fazer nesta data. Dizer primeiro que usar a tribuna da Assembleia Legislativa é uma das nossas obrigações para poder levar ou trazer aqui aquilo que a população quer, aquilo que a população deseja. Os deputados são os porta-vozes da população sul-mato-grossense. E falei da presença dos alunos, dos estudantes aqui, porque quero falar um pouco do trânsito. E eu sempre digo que o trânsito só vai mudar o dia em que as crianças, a partir do momento que adentram a escola, tenham como tema no seu currículo escolar o trânsito. Como se comportar no trânsito, a educação no trânsito. Porque hoje o que a gente vê é um desrespeito total às leis de trânsito, um desrespeito total às regras de trânsito. Isso tem feito com que muitos acidentes ocorram, inclusive com vítimas fatais. Isso vai mudar a partir do momento em que as pessoas, de uma forma geral, que participam do trânsito, sejam os transeuntes, os pedestres, as pessoas que andam a pé, sejam aqueles que utilizam bicicleta, conduzem moto e os motoristas. Todos nós temos que participar disso. Não é só dizer, mas o motorista não sabe dirigir ou infringe as leis de trânsito. Mas o pedestre também tem que respeitar as faixas que a ele lhe pertencem, que a ele tem que ser utilizada. Os motociclistas têm que ter a consciência também que os sinais de trânsito não servem só aos motoristas, também a eles. Enfim, todos nós temos que ter essa consciência. Eu acho que isso começa exatamente na idade desses jovens que aqui estão, não é, para que eles tenham consciência de como se comportar. É na educação do trânsito. Eles é que têm que saber como devem fazer, como devem se comportar, porque eles formam essa nova geração que estarão aí à frente de um volante de um veículo. Mas eu vim aqui também para falar sobre um projeto que apresentei justamente para estimular o bom motorista, estimular o bom condutor de veículo, aquele que respeita as leis de trânsito. Porque nós temos as multas, que são extremamente importantes e que têm que ser cada vez mais duras. Tem que atingir no bolso aquele mau motorista, principalmente aquele que, com as infrações que comete, acaba lesionando alguém, acaba matando alguém. Quantas pessoas estão lotando as unidades de pronto atendimento, os hospitais, porque foram vítimas do trânsito de um mau motorista. Mas hoje eu estou apresentando esse projeto fazendo o inverso, estimulando a pessoa que seja um bom motorista, um bom condutor de veículo, fazendo com que ele tenha um desconto no IPVA, no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Aquele proprietário, condutor do veículo, que ele possa ter um desconto no IPVA para se sentir cada vez mais estimulado, que também vai mexer no bolso. Imagina só, se você conseguir não ter nenhuma infração de trânsito, durante um ano você vai ter uma determinada faixa de desconto. Se tiver durante os últimos 2 anos, mais desconto ainda. Nos 3 últimos anos, da mesma forma. Então, isso também ajudará, tenho certeza, na diminuição desses números alarmantes em relação aos acidentes de trânsito. Então, esse projeto consiste no seguinte: institui desconto no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, aos proprietários de veículos que não tenham cometido nenhuma infração de trânsito.
Artigo 1º, fica instituído o desconto no valor do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, aos proprietários de veículos que não tenham cometido infrações de trânsito. Parágrafo 1º, o desconto de que se trata esta lei será concedido nos seguintes termos. Inciso 1, 5% no caso de o condutor proprietário do veículo não ter cometido infração de trânsito no ano civil anterior. Portanto, ele receberia desconto agora, em 2018, se ele não cometeu nenhuma infração em 2018. O inciso 2, 10% no caso de o condutor proprietário do veículo não ter cometido infração de trânsito nos 2 últimos anos civis. Portanto, nos últimos 2 anos, a pessoa não tenha cometido nenhum tipo de infração, nenhuma, ele vai ter 10% de desconto no IPVA. O item 3º, 15% no caso de o condutor proprietário do veículo não ter cometido infração de trânsito nos 3 últimos anos. Parágrafo 2º, não haverá acúmulo para o eventual 4º ano sem infrações, de modo que, para os efeitos dessa lei, serão computados sempre os 3 últimos anos. Parágrafo 3º, será considerada infração de trânsito qualquer ação que transgrida as disposições do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Parágrafo 2º, para a concessão do benefício previsto no artigo anterior, serão consideradas infrações das quais o infrator tenha sido notificado pessoalmente ou através de remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico hábil. Então, é importante ressaltar que, se a pessoa receber uma infração de trânsito por não usar o cinto de segurança, já não vai ter esse desconto. Se recebeu uma notificação por conta de falar ao celular, também não vai receber esse desconto no IPVA. Portanto, é qualquer tipo de infração de trânsito cometida, esta pessoa não receberá o desconto no IPVA. Artigo 3º. Os descontos previstos nessa lei estão condicionados ao pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores até a data do seu vencimento. Artigo 4º, o benefício de que trata esta lei não é cumulativo com eventual desconto concedido em razão do pagamento do imposto à vista. A minha justificativa, que eu gostaria de ler para que todos os deputados tomem conhecimento, porque vão analisar esse projeto. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o desconto no valor do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, aos proprietários de veículos que não tenham cometido infrações no trânsito. Primeiramente, quanto à competência legislativa para propor a matéria, é importante enfatizarmos o que dispõe a nossa Constituição de Mato Grosso do Sul, em seu artigo 67, caput, que diz exatamente: a iniciativas das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor Público-Geral do Estado e aos cidadãos, nos termos dessa Constituição. Sobre esse tema, já estou adiantando aqui, principalmente para os colegas da Comissão de Justiça, que preliminarmente analisarão essa minha iniciativa. O regimento interno desta Assembleia Legislativa, em seu artigo 167, inciso 1, prescreve que a iniciativa quanto à apresentação de proposição à Assembleia será nos termos da Constituição e desse regimento. Inciso 1, de deputados individual ou coletivamente. Por sua vez, a Constituição Federal prevê a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre direito tributário, está lá no artigo 24, inciso 1, da nossa Carta Magna de 1988, que é o tema objeto da presente proposta. A nossa Carta Máxima dispõe ainda que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, está lá no parágrafo 1º do artigo 24, e que tal incumbência não exclui a competência suplementar do Estado, está lá no parágrafo 2º do artigo 24. Nesse sentido, entendemos ser legítima a iniciativa parlamentar para propor o projeto de lei. Portanto, essa menção já derruba a questão da iniciativa, do vício da iniciativa. Por outro lado, quanto à necessidade da juntada da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, de que trata a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, já decidiu o STF, o Supremo Tribunal Federal, que
a lei prevê impacto nas contas públicas sem dotação orçamentária, não é necessariamente inconstitucional, devendo-se aplicá-la apenas para o exercício financeiro subsequente. E aí é muito importante essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque eu sei que os zelosos companheiros, nós somos em 5 membros na Comissão de Constituição e Justiça, todos conhecedoras do direito, somos 5 advogados nessa Comissão de Justiça. Então, eu queria chamar a atenção para este ponto que existe no Supremo Tribunal Federal, da ação direta de inconstitucionalidade, que trata de uma decisão de que você não precisa necessariamente ter a demonstração do impacto financeiro, desde que a lei ela entre em vigor no exercício subsequente, no exercício seguinte, e não no atual exercício. Então, esta lei, ela entraria em vigor apenas no ano de 2020, e não neste ano. Portanto, já estaria aí atendido o disposto na nossa legislação vigente de que é necessário impacto financeiro. Nós teríamos essa previsão orçamentária neste ano, colocaríamos no orçamento do ano que vem, no orçamento de 2020, essa previsão, justamente essa lei que contempla o bom motorista, o bom condutor de veículo, que seja proprietário, evidentemente, esses descontos no IPVA. Então, nós já teríamos essa previsão orçamentária, porque o orçamento é feito neste ano para o ano de 2020. Então, seria contemplada esta questão. Então, gostaria muito de que esse projeto tivesse a devida atenção dos nobres parlamentares, que tivesse um carinho todo especial por essa proposta, que visa exatamente cada vez mais diminuir o número de acidentes de trânsito, de pessoas que estão lesionadas, de pessoas que ficaram com sequelas irreversíveis, de pessoas que hoje não podem mais exercer o seu trabalho, exatamente por causa de um acidente, estão acamados ou estão numa cadeira de rodas, ou definitivamente não poderão mais exercer qualquer tipo de atividade por serem vítimas de um acidente de trânsito. De outra forma também, as pessoas que morrem, que perdem a vida diariamente em acidentes de trânsito em todo o nosso país e principalmente no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Então, eu gostaria de lançar essa ideia, esperando que ela tenha repercussão, que ela reverbere, que a intenção do projeto é justamente estimular as pessoas a não cometerem nenhum tipo de infração, respeitarem os acidentes de trânsito, para isso terão um benefício que é o desconto no IPVA. Isso não impede as infrações, aliás, as penas que já existem em cima das infrações. Esses condutores continuarão sendo apenados, principalmente com as multas que estão cada vez maiores, e os legisladores congressistas, os nossos deputados federais e senadores, têm que aumentar cada vez mais o valor das multas, para que a pessoa pense 2 vezes ao ultrapassar numa faixa proibida, ao não adentrar um sinal que está fechado, enfim, não usar celular durante o momento que está dirigindo. A gente vê que as pessoas hoje todos nós estamos, viciados em redes sociais, no WhatsApp principalmente, e a pessoa recebe uma mensagem e quer responder ao volante, o que é um risco enorme, uma coisa absurda, mas as pessoas acabam fazendo isso automaticamente. Então, isso tem que ser punido cada vez mais exemplarmente, porque nós temos mortes de pessoas ao volante por causa disso, por conta de olhar para o seu celular, e a morte de outras pessoas vítimas de um motorista que está fazendo isso. Então, as penas têm que ser cada vez mais duras, mas nada impede que tenhamos um projeto que estimule as pessoas a ser um bom motorista, a premiar aquele que é bom motorista, que não tem nenhuma infração de trânsito, que não tenha nenhum problema de pontos na sua carteira. Então, acho que essa consciência
tem que ser cada vez mais estimulada por todos nós, especialmente por nós parlamentares estaduais. Então, esse projeto visa isso, eu espero que isso aconteça. Mas gostaria também de tocar num outro ponto, que foi uma boa notícia que recebi do Senado Federal da República, que aprovou um projeto aumentando o desconto para as pessoas mais pobres nas suas contas de energia elétrica. Foi aprovado no Senado, agora irá para a Câmara Federal. Tomara que os deputados tenham a mesma atitude e aprovem esse desconto para a tarifa social, para que o desconto seja bem maior para aqueles que são beneficiários da tarifa social. Pessoas que não têm condições de pagar uma conta de energia, porque há bilhões e bilhões em um fundo que pode ser utilizado para isso. Então, acho que a iniciativa, eu não me lembro agora o nome do senador, mas é um senador do Maranhão, senador do PSDB do Maranhão, que apresentou essa proposta e foi aprovada no Senado Federal ontem, e que agora é remetida à Câmara dos Deputados, e eu espero que lá também seja aprovada essa proposta e entre em vigor para beneficiar mais e mais pessoas, porque nós continuamos na mesma condição em que nos encontrávamos quando iniciamos o mandato aqui na Assembleia Legislativa há pouco mais de 3 meses. Continuamos inconformados com a atitude da Energisa dos aumentos abusivos e principalmente com a decisão da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, de ter, além das pessoas terem sido submetidas a aumento abusivo no final do ano e início deste ano, muitas pessoas parcelaram, inclusive estão pagando esse parcelamento, e a ANEEL autorizou a Energisa a cobrar quase 13% a partir de agora. Por isso eu apresentei aqui uma moção de protesto à ANEEL, que foi aprovada com exceção de apenas um deputado que votou contra a minha moção de protesto, e eu fiz questão que a cópia dessa moção fosse enviada à bancada federal de Mato Grosso do Sul, 8 deputados federais e 3 senadores. Falei ao telefone com o coordenador da bancada federal do nosso estado, o senador Nelsinho Trade, e ele prontamente esteve com as 2 senadoras, a Simone e a Soraya, na ANEEL, protestando contra esse aumento, pedindo providências em relação a isso. Sinal de que isso teve repercussão. O PROCON também agiu, o Ministério Público lá de Dourados, através de um promotor de justiça, o doutor Eteócles, da mesma forma, pediu que a ANEEL determinasse uma vistoria nas redes de energia elétrica, que podem aumentar o consumo de energia, apesar da Energisa negar isso. Nós sabemos que existem redes já velhas e que não têm mais condições de uso e que podem sobrecarregar a energia que chega até a casa do consumidor, e quem acaba pagando por isso é o consumidor final. Nós não nos conformamos com isso, não vamos deixar esse assunto morrer aqui na Assembleia Legislativa, porque, infelizmente, um fato acaba se sobrepondo ao outro e, às vezes, aquele fato que é tão relevante acaba sendo esquecido pela população, pela imprensa e por nós, agentes públicos. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, eu vou continuar cobrando explicações, registrando o protesto para que isso chegue até a ANEEL, porque o protesto que nós fazemos aqui é o descontentamento que nós queremos demonstrar do sul mato-grossense em relação às altas contas de energia. Isso tem que ficar muito claro. E não adianta a gente ficar quieto em relação a isso. Não podemos temer, temos que ir para cima. Essa é a nossa missão aqui. Nós viemos aqui pelos votos das pessoas, do povo. Não foi por este ou por aquele. Não foi por esta ou por aquela entidade, esta ou aquela empresa, etc. Nós fomos eleitos pelo sul mato-grossense e as pessoas esperam muito de nós. Aliás, as pessoas estão cada vez mais impacientes
com a falta de mudança, que a gente acaba falando aqui e as coisas não acontecem. Nós apresentamos projetos, proposições e as coisas não ocorrem. Estou vendo aqui vereadores, né, nessa casa que também devem sentir a mesma coisa em seus municípios. Protestam, falam, vêm aqui a Campo Grande, vão a Brasília e a coisa não muda para o povo. E a população nos cobra diretamente, pessoalmente e através das redes sociais. E eles têm razão em estar revoltados, porque o que interessa para eles é a situação que eles estão vivendo. Então, a partir do momento que as coisas não mudam, depois de votarem em alguém que a pessoa confia, então, as pessoas têm todo o direito de estarem insatisfeitas e reclamarem pela situação que estão passando. Então, acho que nós não podemos deixar esses assuntos que dizem diretamente à vida das pessoas, deixar esses assuntos morrerem. Nós temos que continuar firmes nessa luta e é isso que estou fazendo. Senhor presidente, muito obrigado.